Olá! Hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante para as nossas reflexões: a morte. A morte, fria e negra. Dela ninguém escapa, nem o rei, nem a rainha e nem o papa. Mas eu sim, eu escapo muito bem. Pego uma panela deste tamanho, entro dentro dela e me tapo muito bem. Aí quando a morte chega e diz: quem está aí? Eu respondo: aqui não tem ninguém. A morte passa e eu escapo muito bem. Bonitinha a poesia, né? Então, né? A nossa tendência é sempre querer fugir da morte. Há um outro caso de um senhor bastante idoso que morava numa região afastada do centro da cidade, numa periferia, próximo a um bosque, e ele já com a idade muito avançada, sofrendo de dores nos ossos, na coluna, né? Caminhando com bastante dificuldade, e ele tinha o seu fogãozinho a lenha, e ele saía naquele bosque para colher os gravetos para poder acender o seu fogão. E quando ele estava lá com a dificuldade para conseguir estes gravetos, ele sempre dizia: ó morte, por que tu não vens? Me apareça, morte, por favor. Você só vem para os jovens e para mim não vem. E assim, dia após dia, com as dores aumentando, ele sempre se lamuriando de que a morte não lhe aparecia e só para os jovens, né? Um dia, porém, ao adentrar naquele bosque, quando ele começou a sua lamúria: ó morte, porque... Aí aparece aquela morte, coberta de negro, de negrume, e fazendo com que, com a sua foice, lhe ameaçasse a vida. E ele perguntou: o que queres? Falou: você não me chamou? Aqui estou eu para te levar. Não, dona Morte, diz o velhinho, você não entendeu bem. Chamei sim, mas é para você me ajudar a carregar esta lenha. Então, meus amigos, essas historinhas que dizem respeito à nossa tendência a fugir da morte, né? A única certeza que nós temos na vida, desde o primeiro momento que nós nascemos, é de que nós vamos morrer. E ainda assim, com esta certeza, sabida por todos nós ainda tentamos esquecer, tentamos não pensar nisso, tentamos não lembrar desta verdade suprema na nossa vida e tentamos nos escapar, né? Mas, como já dizia um sábio, diante das incertezas é melhor a gente se esclarecer o máximo possível no caminho que temos que trilhar. E quando a morte chegar, a melhor coisa a fazer é saber morrer e morrer bem, né? Então, a doutrina espírita, ela nos dá uma série de esclarecimentos por instruções próprias da espiritualidade maior, codificadas pelo mestre Kardec, onde, para as nossas reflexões, nós vamos abordar aqui em duas obras de Kardec este tema, que é para nós uma reflexão profunda, não sobre a morte em si, mas principalmente sobre a nossa vida agora, nesse instante, para que quando ela chegue, a gente consiga passar por este passamento, esta mudança de estado vibratório, por essa mudança de encarnado para desencarnado, de deixarmos de ser almas para sermos espíritos, né? Então, achei interessante abordarmos esse tema, até porque, brevemente, aí daqui a um pouco menos de 2 semanas, um pouco mais, nós estaremos comemorando até aqui na Terra o Dia de Finados, né? Que é um dia dedicado em respeito àqueles que já partiram, né? Os nossos entes queridos. Então,
No Livro dos Espíritos, na segunda parte do capítulo 3, olha que bonitinho como Kardec chama a morte, né? Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Ele não fala da morte, né? Ele diz, olha, é o retorno desta vida que nós temos com o nosso corpo para a vida do espírito, ok? Então, aí no subitem diz, a alma depois da morte. Na pergunta 149, ele pergunta o seguinte, em que se torna a alma num instante da morte? Volta a ser espírito. Quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Na pergunta seguinte, 150, a alma depois da morte conserva a sua individualidade? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse, né? Essa é uma questão que Kardec coloca, pois sempre houve em muitas filosofias, né, a ideia de que quando se morre não se mantém esta individualidade e se volta para um todo, né? Como se fosse um Deus universal, nós seríamos partes que depois voltamos para aquele todo, perdendo essa individualidade. Porém, ela não se perde. Não tendo mais o seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, que é o seu perispírito, né? Então, todos sabemos que quando a gente fala em vidência, na mediunidade de vidência, as pessoas veem espíritos. Na realidade, a gente não vê o espírito. A gente vê o perispírito, que é ainda um corpo material, mas muito mais fluídico, muito mais sutil, quintessenciado, composto da matéria, da atmosfera do nosso próprio planeta. Quando se fala em migrações das almas de um planeta para o outro, é imprescindível que o espírito, para estar no outro planeta, ele absorva a substância daquela atmosfera, vamos dizer assim, daquele planeta, para poder ter a sua constituição perispiritual adequada às condições daquele planeta. Por isso que, talvez não muito longe, quando o homem constatar em outros mundos a existência, talvez de outras vidas, né, elas serão vidas, mas talvez não da mesma forma como nós as temos aqui, né? Porque cada planeta exige a afinidade dos espíritos que lá se manifestam com a propriedade daquele planeta, ok? Isso é uma outra matéria para outros estudos, tá ok? Na pergunta 151, ele continua perguntando: que pensar da opinião que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo, não é todo todo mundo? Desculpa, vou ler de novo. O conjunto dos espíritos não forma um todo, não é todo um mundo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante desta assembleia e, todavia, tem sempre a tua individualidade. Isso decorre de que, às vezes, certos espíritos trazendo suas mensagens, e não aqueles espíritos mais esclarecidos, né, e se refere de que se volta para um todo universal, mas aqui os espíritos superiores esclarecem que esta participação no todo é como se fosse numa assembleia. Uma assembleia, ela representa uma certa entidade, isso é muito comum em pessoas jurídicas, tá? A assembleia dos acionistas, que decide algo em torno daquela empresa, é um todo que faz uma decisão, mas cada um mantém a sua consciência individual. Pergunta:
Que prova poderemos ter da individualidade após a morte? E a resposta: não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós, né? Aqui ele se refere claramente, né, ao que o Jesus já nos dizia nos seus ensinos, né? Quem tiver olhos de ver que vejam, quem tiver ouvidos de ouvir que ouçam, né? Então, ou seja, reflitam, usem a sua razão, usem o seu pensamento, a sua inteligência, tá ok? Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à sua vida eterna. Ou então, o nosso espírito, ele é imortal. Tudo que é transitório, assim como o nosso corpo físico, e ainda que o nosso próprio corpo perispiritual, tá? Eles não são partes do espírito, eles são matérias. Não nos esqueçamos que no universo existem 3 elementos: a matéria, o espírito e Deus acima de tudo, ok? Agora começa a vir a parte que mais vai estar ligada com os nossos interesses com relação à nossa vida presente, à questão da nossa certeza de morte mais adiante. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Até pode sofrer no momento da morte, mas os nossos sofrimentos durante a vida são muitas vezes maiores. Neste momento, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que se vê chegar ao fim do seu exílio. Porque essa resposta é um tanto quanto genérica, né? Ele não está, como nós vamos ver depois na obra seguinte, que existem as condições de vida nossa presentemente que vão influenciar esta questão de sofrer ou não no momento do desencarne, tá? Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, e ela se liberta. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Não. A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Estes dois estados se tocam, se confundem, assim o espírito se liberta pouco a pouco de seus laços e os laços se desatam. Eles não se quebram, tá? Isso é importante. Nós sabemos que na natureza nada dá salto, nada acontece de um lado para o outro instantaneamente, né? Mas que há um processo, às vezes gradual e lento, dependendo de algumas situações prévias, que esse fato do desenlace aconteça, né? Por isso que se fala do desenlace, é os laços do perispírito que se soltam, que se desfazem do corpo físico. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? A resposta: algumas vezes na agonia a alma já deixou o corpo e não há mais do que vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta, existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isto ele não necessita da alma, né? Nós temos o nosso organismo, diversas funções automáticas, né? Onde independe da presença do corpo, da alma, do espírito encarnado, tá? Porém, esta duração é limitada, tá? Nós sabemos que muitas das vezes detectada pela medicina a chamada morte cerebral, onde faz com que muitas das vezes, né,
os médicos solicitam alguma doação de órgãos, porque ainda há vida orgânica no corpo, o que possibilita a utilização, com técnicas apropriadas, da retirada deste órgão e ser implantada em outra pessoa viva. Mas, neste caso da morte cerebral, a alma já está despreendida do corpo. No momento da morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar. Frequentemente a alma sente-se desatarem os laços que a ligam no corpo. Ela faz então todos os seus esforços para romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e alegra-se por antecipação da situação do espírito. Volto a dizer, essa alegria é relativa. Nós vamos ver isso mais um pouquinho adiante. Bom, aqui o que nós queremos dar do Livro dos Espíritos é esta passagem, né, onde Kardec, com uma série de perguntas, nos traz esse momento da morte, o momento do desenlace, né, essa mudança do estado vibracional. Nós sabemos, por definição, até na parte de introdução do Livro dos Espíritos, que Kardec, por uma questão de lógica, denominou que a alma é quando o espírito está encarnado no corpo, e quando não está no corpo, nós o denominamos de espírito, tá? Mas a entidade é a mesma, ok? Agora nós vamos para a segunda parte, primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, né? E este capítulo tem um nome sugestivo que se chama O Passamento, né? Ou seja, é o momento da transição, da volta do mundo corporal para o mundo espiritual, do desencarne, seja o termo que nós queremos usar, né? Antes de entrar nos itens que nós vamos ver, que serão os itens 8, 9, 10 e 12, 14, 15 deste capítulo, deixe-me dar uma olhadinha aqui. Eu queria ler aqui um trecho. Bom, eu queria ler exatamente o que está escrito, né? Mas eu vou explicar. Há um conceito, às vezes, no nosso meio espírita, ou até espiritualistas, de que quando a gente desencarna, a gente vai obrigatoriamente, a gente passa pelo umbral. Não é verdade, tá? O que acontece, o que está explicado nesse capítulo, o passamento, é que quando há o desencarne, o espírito passa forçosamente por um estado de perturbação, tá? É um estado onde as coisas não estão aclaradas, porque ele passou de um estado vibratório mais pesado para um estado vibratório mais sutil, tá? Então há uma certa perturbação. E dependendo da condição, principalmente moral, do espírito, esse estado de perturbação dura de alguns segundos, minutos, ou, dependendo da situação, pode demorar até anos e até séculos, tá? É uma coisa bastante complicada. E nós vamos ver agora no que diz respeito mais propriamente ao nosso estudo sobre o que é esse passamento. No item 7, Kardec vai nos trazer aqui assim: o último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência, tá? Isso é uma regra geral, mas nem sempre com todos, mas isso é normalmente o que acontece. Mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria nos estertores da agonia e depois as angústias da perturbação.
Demos-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porque a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Assim, quanto maior for esta afinidade, tanto mais penoso e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca entre o perispírito e o corpo que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule. E é o caso das mortes calmas de pacífico despertar. Tá claro? Tá? Aquela questão inicial de que a morte ocorre no momento de inconsciência, é de uma forma geral, mas nem sempre, né? E aí tem as partes que podem ocasionar ser mais doloroso para o espírito, dependendo da sua condição moral. Continuando agora no item 8. A causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e a gozos materiais, né? Então, quanto mais nós nos prendemos à matéria, nós estamos escravizados à matéria e não usufruímos dela como deve ser. A matéria é importante para o nosso desenvolvimento espiritual, inclusive. Porém, ela é para nossa utilização e não para nos escravizar, né? E esta ligação é tanto quanto mais forte nesses espíritos mais materializados, que inclusive através de mensagens mediúnicas nos é dado a conhecer, e até é sabido que muitos espíritos, né, principalmente lá na Europa, naqueles castelos medievais, né, a notícia de almas penadas assombrando aqueles castelos, e é uma realidade. Foram espíritos que se ligaram tanto ao senso de propriedade daquele castelo, daquelas terras, que eles ainda se julgam na posse daquele bem, daquele castelo, e procuram afastar e assombrar aqueles que ali se avizinham, aqueles que ali adentram aquela propriedade. Isso é uma realidade, tá? E às vezes, como nós já dissemos anteriormente, essa prisão na crosta terrestre se prende por anos e até séculos, ok? E aqui ele continua terminando esse item 8. Por isso, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar as influências do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos transes. E dando continuidade no item 9, ele vai dizer-nos assim. Tratando-se de morte natural resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, e normalmente aquelas doenças de longo curso, o desprendimento opera-se gradualmente para o alma cuja alma já se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas. O desprendimento quase se completa antes da morte real, ok? Então, a gente imagina que às vezes nos processos de doença longa o espírito sofre muito. Pelo contrário, é exatamente no momento do desencarne que ele vai ter essa tranquilidade, essa serenidade nesse desligamento. Os laços estão sendo desfeitos paulatinamente. E chega no momento da morte, e até antes da morte orgânica, esse espírito já está liberto, tá? Ao passo que o corpo, que ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode ter recuperado já a sua lucidez, de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida no corpo,
considerando-se feliz por ter deixado. Para esta perturbação, para esse, aquele estado de perturbação que falávamos, né? Para esse a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura, ok? Caso contrário agora, no homem materializado e sensual, a sensualidade ela está muito ligada à matéria, às nossas forças genésicas, né, aos nossos órgãos reprodutivos, faz com que essa vivência de carga erótica em demasia, essa vivência de sensualidade exacerbada, né, nos torna muito materializado. Às vezes nós não temos apegos a bens, a fortunas, mas temos um apego a esta parte da nossa sensualidade muito acentuada. Então, no homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para a qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. Então, vejam bem aqui para a nossa reflexão, né? Para a gente bem morrer, né? Se nós ainda não adquirirmos, se nós não tivéssemos adquirido já pelo menos essa consciência espiritual, saber que nós somos algo mais do que a própria matéria, e é o que tem acontecido com a maior parte ainda da humanidade, esse desligamento é mais dificultoso. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito que às vezes procura romper os elos resistentes e outras vezes se agarra ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência molécula por molécula. Quantos e quantos espíritos, né, dificultam exatamente esse momento por se apegar tão desesperadamente ao corpo, que vai fazendo com que se torne cada vez mais difícil o seu desligamento e com maior sofrimento para o seu espírito. Há situações onde este excesso de materialidade, o espírito não consegue se desligar do corpo, do corpo que já não tem mais nem a vida orgânica, e chega a entrar no processo de putrefação dos vermes lhe corroendo as carnes, né, que o espírito sofre horrores com esta visão. Quem estiver acompanhando as nossas leituras e estudo do livro Nosso Lar, nós vamos ter um pouco mais adiante um capítulo que se denomina a visão de Francisco. Exatamente esta questão de um espírito ainda preso ao seu corpo material e cuja visão lhe causa profundos pesadelos, ok? Agora, pulando já para o item 12, Kardec ainda nos explica o seguinte: na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pôde iniciar-se previamente da separação do perispírito. A vida orgânica em plena exuberância de força é subitamente aniquilada, né? São os casos de mortes acidentais, um atropelamento, um assassinato, um suicídio, né? Muitas vezes algumas pessoas falam, em vez de ficar doente na cama por um longo tempo, eu prefiro ter uma morte rápida, instantânea, né, num ataque cardíaco, né? E essas mortes instantâneas, essas mortes de violência, como nós vamos ver, acarretam muito mais sofrimento do que a gente possa imaginar, né? Porque não há tempo, não houve um período de desfazimento destes laços do perispírito que nos prende à matéria do corpo, tá? Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. Como já falamos, na natureza nada dá salto, tudo se desenvolve gradualmente, tá?
O espírito colhido de improviso fica como que aturdido e sente e pensa acreditando-se estar vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Este estado intermediário entre vida corporal e a vida espiritual é um dos mais singulares que possa ocorrer. E é exatamente por essa questão que faz com que o espírito, tendo já o corpo sem nenhuma vida, né, ele tenha esta sensação de vida enquanto o seu corpo está se desfazendo. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Agora Kardec faz um resumo desse estado na qual a gente se encontra. E é este um resumo para nossas reflexões a respeito de como nós vamos levar a nossa vida daqui para frente. Tanto maior é o sofrimento do espírito, sempre falando, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Queira Deus que nós consigamos ter esse tipo de desenlace, né, bastante sereno e tranquilo. No item 14, ele vai nos trazer o seguinte: para que cada qual trabalhe a sua purificação, e aqui agora o conselho da conclusão desse nosso estudo, para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as suas paixões. Preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, né? O nosso pensamento dos ganhos materiais muitas vezes acabam nos prejudicando a nossa vida futura. Não só no momento do desencarne, mas também nas consequências depois de desencarnados. Para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-se a vida terrena, não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão e a lógica, ao bom senso e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça divina. Ou seja, se nós estudamos o Evangelho de Jesus, que nos norteia todos os nossos relacionamentos, se nós temos o esclarecimento desta doutrina que nos mostra esse mundo espiritual, nos dar as consequências das nossas atitudes, de que nós não estamos nessa única vida presente, que já tivemos outras tantas e teremos outras ainda, né? Tudo isso não basta só acreditar nisso, mas compreender e usar e vivenciar esta sabedoria, este conhecimento, ok? Considerado deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce mais poderosa influência, no sentido de nos beneficiar. O espírita sério não se limita a crer porque compreende. Ele compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que desenrola incessantemente aos seus olhos. E é assim, meus queridos, que com este saber, com estes conhecimentos, com estas informações, então a gente não precisa fazer como aquele velhinho que chama a morte só para ajudar a carregar a lenha, mas que nos leve na tranquilidade e na serenidade. Mas para tanto é que esta vida nossa presente, pelo menos a partir destes conhecimentos, a gente consiga encaminhar com menos apego, eu queria usar uma palavra mais expressiva, com menos aprisionamento à matéria, tanto do físico como dos bens e também da sensualidade, para que a gente consiga ter um desenlace
na presente existência mais tranquila e mais serena. E que aquele período de perturbação que todo o espírito passa, né, seja o mínimo possível, coisa de pouquíssimos minutos que seja, né? E que nós adentremos a uma colônia espiritual que nos acolha com muito carinho. Era o tema para esta semana. Fiquem com Deus e um beijo a todos.